Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai continuar falando sobre arquivo de configuração. Bem, a gente está falando sobre arquivo de configuração, tá? O arquivo YAML. Estamos utilizando o Python, tá? Então, para que você possa estar utilizando, né, esse arquivo de configuração no Python, é necessário fazer a instalação da biblioteca, tá? Então, você precisa, no seu terminal, dar um pip install PyYAML, e aí você vai ter a biblioteca para que você possa também estar utilizando ele em Python, tá? Mas fica à vontade para utilizar ele na linguagem que você quiser. Ah, a gente falou na aula passada sobre o tipo básico e nessa aula nós vamos falar sobre strings de multilinhas, tá? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada strings multilinhas, tá? Vou colocar multilinha aqui. Bem, a gente vai ter dois arquivos. O arquivo main.py, que vai ser o nosso arquivo Python, para a gente poder, né, analisar o nosso arquivo, né, de configuração, e nós vamos ter o nosso arquivo de configuração, que na verdade é o que nos importa nessa aula, né, quando nós estamos aprendendo. Então, a gente vai ter aqui o nosso arquivo de configuração, e a extensão dele tem que ser o quê? YAML. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui, poderia ser qualquer coisa, mas eu vou colocar aqui, descrição. Então, eu poderia, se eu quero ter uma descrição, tá? Se eu quero ter um bloco que preserva todas as quebras de linhas, eu vou ter que usar um carinha chamado literal, que é esse símbolo aqui, tá? Então, quando eu coloco esse literal aqui, eu vou dizer para ele, olha, o que eu colocar aqui, tá? Em quebra de linha, eu quero que você preserve essa quebra de linha. Por exemplo, eu vou falar para ele que essa é uma string que ocupa múltiplas linhas. E o que ele faz? Ele vai preservar as quebras de linha, tá? Então, veja só, ele vai realmente, quando a gente for chamar esse arquivo lá no Python, tá? No nosso arquivo Python, e a gente rodar ele aqui no nosso terminal, a gente vai ver que ele vai respeitar as quebras de linha. Por quê? Porque eu avisei para ele aqui, eu estou falando, olha, eu quero, tá? Que você preserva todas as quebras de linhas dessa minha string. Bem, descrição, a gente pode ter uma descrição de algo, um resumo de algo, então vamos colocar resumo. E aí eu posso usar esse sinal aqui para falar para ele assim, olha, aqui vai ser o contrário. Eu quero que você converte as quebras de linhas em espaços. Por exemplo, o que aqui vai acontecer? Essa string aqui, bem, ocupa múltiplas linhas, tá? Mas o que ele vai fazer por causa desse sinal aqui? Ele vai mais quebras em espaços, tá? Então, aqui, ele vai manter, tá? Ele vai preservar todas as quebras de linhas, já que, não, ele vai converter as quebras de linhas em espaços. Então, toda quebra de linha vai se tornar em um espaço e continua na mesma linha. Bem, para que a gente possa ver isso, tá? A gente vai lá no nosso arquivo main. Bem, e novamente, o que a gente precisa primeiro, antes de tudo? Se eu preciso ler, né, um arquivo YAML, eu preciso da biblioteca, e a gente já fez a instalação dessa biblioteca. Então, import quem? YAML. Então, eu estou importando a biblioteca do PyYAML para trabalhar com o quê? Com arquivos YAML. Então, isso aqui eu acho que já está bem decorado na cabeça de vocês. Qual foi a segunda coisa que a gente fez ontem depois de importar? Foi abrir o arquivo para leitura, não é verdade? Então, isso a gente já sabe, abrir arquivo. A gente já aprendeu nas nossas aulas de arquivos a abrir um arquivo. Então, bora lá. Eu vou chamar esse carinha, que ele é responsável por quê?
para ficar olhando o meu arquivo, né, de abrir e fechar meu arquivo. Por quê? Porque a gente aprendeu que na programação, tudo que a gente abre, a gente fecha, igual na nossa vida real, né? O que que a gente abre durante os dias, a gente deve sair fechando, né? Você não vai saindo abrindo as coisas e deixando aberta. Você não abre a porta da sua geladeira e deixa a porta da geladeira aberta. Não, você abre, faz o que você tem que fazer, pega o que você tem que pegar e logo depois você fecha, né? Você abre a porta do seu carro, faz o que você tem que fazer e logo mais você fecha. Você não deixa as coisas abertas. E a mesma coisa na programação. Você não sai deixando as coisas abertas. Você abre, faz o que você tem que fazer e fecha. Se você está abrindo um arquivo, seja para leitura, ou seja para escrita, ou seja lá para o que for, você vai fazer o que for que você precisa ser feito ali e depois você vai fechar. A mesma coisa com uma conexão com o banco de dados. Você abre o banco de dados, faz a operação que você tem que fazer naquele banco de dados e ao terminar você fecha, tá? E esse carinha aqui, ele vai ficar responsável por isso. Por causa da gente mesmo, sabe? De ter que ficar analisando se a gente fechou algo, ele vai ficar responsável por isso. Então a gente não precisa mais se preocupar, porque esse carinha faz isso para nós, tá? Bem, a função open, ele é responsável aí para abrir um arquivo, tá? Preciso passar o caminho. Então a gente viu que eu preciso entrar dentro da minha pasta. E qual é o nome da minha pasta? Strings multilinha. Então, strings multilinhas. Bem, qual é o arquivo? Arquivo de configuração. Então, arquivo de configuração. Ponto .iml. Bem, eu quero abrir ele em qual modelo, tá? Em qual modo? Modo de leitura. Também eu quero colocar aqui o TF8, né? Para ele conhecer caracteres especiais. E eu vou apelidar ele de F. Então, é onde eu vou atribuir o que tem dentro dele aqui. Bem, agora sim, eu vou criar uma variável chamada data. A mesma coisa da aula passada, gente, nada mudou. Mudou só aqui o caminho, tá? E o nome do arquivo. Mas é a mesma coisa. Se você der um Ctrl+C, Ctrl+V lá, basta só você mudar o caminho aqui. Bem, aí eu vou pegar aqui a biblioteca, tá? Safe load e onde está que vem do nosso arquivo, tá? Então, bora lá. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu abro o arquivo, tá? O arquivo YAML, em modo de quê? De leitura, tá? Com codificação TF8, para ele reconhecer caracteres especiais. Estou passando o caminho, tá? Onde vai indicar o arquivo a ser lido. Bem, e aqui, Jéssica? Aqui, tá? Eu carrego, né, o conteúdo do arquivo YAML, tá? E de forma o quê? Segura, tá? E esse carinha que nós estamos utilizando ele aqui, ele vai converter o conteúdo, tá? Do YAML em estrutura de dados Python, tá? Que a gente já viu, né? Se a gente dar um print aqui, né? Sempre dê, gente, para você ver como é que as coisas estão, para que vocês possam entender, para vocês ver como é que vocês podem trabalhar. Peraí. O que eu escrevi errado aqui? Strings. Multilinha. A gente vê que continua sendo um dicionário, tá? Não mudou nada. E a gente tem a chave, o seu valor, e a chave e o seu valor, tá? Então, a gente pode o quê? Acessá-lo. Então, agora, vamos acessá-los. Bem, a primeira coisa que eu quero ver é o bloco literal, tá bom? Então, eu falei o quê? Que o bloco literal, ele vai preservar todas as quebras de linha, não foi isso? Então, vamos ver se realmente vai acontecer isso? Então, eu vou dar aqui um print e eu vou falar que agora a gente vai ver sobre o bloco literal. Lembrando, gente, que o bloco literal é esse carinha, tá? Primeiro, vamos agora imprimir o quê? Seu conteúdo. Bem, o que eu vou fazer? Primeiro, tá? Eu vou utilizar o RPR, tá? O que ele faz, Jéssica? Ele mostra a representação externa com caracteres especiais visíveis, tá? Então, eu vou colocar aqui
data, qual é a chave, descrição, salvar aqui. Ele já está dizendo, olha, essa é uma string que ocupa múltiplas linhas e preserva quebras de linhas. É o que eu escrevi lá. Então, ele está trazendo tudo, gente. Ele está trazendo, veja só, ó, barra N, a representação realmente, tá? Do nosso conteúdo. Quando a gente imprimir ele, tá? Da maneira realmente, né? Limpa, sem a representação do nosso conteúdo, esses barra N vai ser o que ele vai pular a linha. O que vai trazer realmente o conteúdo da maneira que a gente quer ele aqui, tá? Então, já tá aqui, o legal é que a gente consegue ver como ele está representado aqui no arquivo para nós, tá? Bem, vendo que como é que está representado, a gente já sabe como é que vai ficar, né? Porque a gente entende que isso aqui são o quê? Quebras de linha. Então, vou dar aqui um print e vou falar aqui, ó, como fica na tela. E aí, eu vou pegar isso aqui, só que eu vou tirar a representação, que a gente agora quer ver realmente o conteúdo. E veja só, ele respeitou as quebras de linhas. Ele manteve as quebras de linha. Então, né, o bloco literal, ele realmente vai o quê? Preservar todas as quebras de linha e é da maneira que a gente colocou aqui, tá? Bem, agora vamos ver ao contrário, tá bom? Também vou te mostrar aqui, gente, uma coisa que vocês podem fazer, tá? Mas é uma coisa, gente, que é lógica de função, né? Isso aí realmente a intenção aqui como vocês verem como é que vocês pegam o conteúdo que está no arquivo de configuração, né? Porque a gente já viu que é muito simples, mas lá, tá? Vamos colocar aqui o número de linhas. E aí, quem é o responsável por contar? Tem. E aí eu posso vir aqui, onde é que está o meu conteúdo, né? Tá dentro da descrição aqui. E aí eu posso vir aqui também e dar aqui um split para pular a linha, tá? Barra N, para não ficar tudo junto. Ó, nós temos o quê? 5 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, porque tem uma quebra de linha ali. Certinho. Então, bora lá. Agora, para o outro, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, só para dar um espaço, vamos fazer igual a gente fez ontem. Vou colocar aqui um barra N, pular a linha. Vou colocar aqui um tracinho. Vou colocar aqui mais um tracinho, vezes 50. E aí eu vou pular a linha de novo. Mais, pula a linha. Ó. E agora a gente vai fazer para o bloco dobrado, tá? Poderia fazer o quê? Copiar isso aqui e colar. Mas, né, para que vocês podemos, né, treinar aqui, né, só meio para pegar, né, a lógica das coisas, vamos lá, vamos fazer aqui na mão mesmo, tá? Então, agora vai ser o bloco dobrado, que é representado por qual símbolo? Sinal de mais. Bem, vamos primeiro ver o conteúdo dele. Igual a gente fez aqui, tá? O que muda, que agora não vai ser da descrição, vai ser do resumo. Então, vamos ver aqui. Veja só que ele juntou tudo. E realmente foi isso que eu falei. Eu falei que aqui, né, esse sinal aqui, ele converte o quê? Ele está dizendo para nós aqui, ó, que você vai converter, tá, as quebras de linhas em espaços. Então, onde tinha quebra de linha, não vai ser mais quebra de linha, não vai ser um barra N aqui. Aqui vai ser que só um espaço. Ele ganha um espaço e continua o conteúdo. Ele ganha um espaço e continua o conteúdo, tudo em uma única linha. E veja só, foi o que aconteceu, tá? E agora a gente já sabe como é que ele vai ficar, né? Mas vamos imprimir mesmo assim.
Então, print, fica na tela. A gente já sabe como é que fica na tela, porque a gente entendeu ali a representação, mas bora colocar aqui também. Então, data resumo e ou em uma única linha, tá? E aí, novamente, a gente pode vir aqui e ver a quantidade de linhas. Só que no lugar de ser de descrição, vai ser de resumo. E aí nós temos uma única linha. Então, prontinho, né? Veja só, uma coisa simples, mas se a gente for treinando, gente, né? Isso vai ficando guardado na nossa cabeça e a gente consegue, tá? Evoluir para umas coisas, para algo mais complexo. Começando por algo simples, né? Na aula passada a gente viu o tipo básico, vimos como acessá-los, vimos que dá para a gente fazer operações com elas, tá? Podemos brincar com elas. E hoje trouxemos aqui, tá? Ainda estamos, né, gateando as partes mais simples, né, gente? Porque não tem como a gente partir para o complexo sem entender a parte simples. E a gente viu que, ó, legal, né? Continuamos vendo que segue ali basicamente a mesma lógica, tá? Então a gente vê que, querendo ou não, gente, é uma receita de bolo, é passo a passo. Se a gente seguir ela certinha, não vai ter erro, tá? Pode mudar uma coisa ali, outra acolá, né? Conforme as coisas vão se tornando um pouco mais complexo, porém, a lógica em si é basicamente a mesma, tá? Então, espero que vocês tenham entendido também essa aula, tá? E que a gente possa ir avançando, tá? Então, a gente vai, como eu disse, o meu intuito é que a gente aprenda sobre arquivo de configuração e quando chegar lá na frente, que a gente terminar, a gente poder criar o arquivo de configuração do projeto que eu quero trazer para vocês, tá? E aí, a gente vai fazendo assim, gente. Eu primeiro vou ensinar, tá? O que a gente vai utilizar no nosso projeto. Quando a gente terminar aquele conteúdo, eu crio aquela parte do projeto junto com vocês. E aí a gente passa para outra parte, tá? Aí a gente aprende de tudo, por exemplo. A primeira parte do nosso projeto vai ser configurar o arquivo de configuração. Então, é por isso que eu estou trazendo aqui a parte de arquivo de configuração. Então, a gente vai aprender a configurar um arquivo de configuração e aí a gente vai criar o nosso. Porque quando a gente criar lá, né, não vai ficar dúvida, vocês realmente já vão estar entendidos sobre. Depois a gente vai aprender sobre log, tá? Então, depois que a gente aprender tudo sobre log, que a gente tiver entendido sobre log, a gente vai criar o nosso log lá no nosso projeto, tá? Com isso, quando a gente criar o nosso log lá no projeto, vocês já vão estar entendido do assunto, vocês já vão estar entendendo como é que isso é feito, tá? Então, não vai ficar dúvida. Então, a gente começa do básico até chegar lá no nosso projeto, tá? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!